Marta tinha 42 anos quando o técnico da concessionária chegou na sua casa em São Paulo e disse que ela estava usando energia demais. Não era um aviso gentil, era uma notificação. A conta tinha chegado a R$ 2.400. R$ 2.400 em um mês. Ela não tinha ar-condicionado novo. O chuveiro era velho, as luzes eram LED. Mas em dezembro, com 40 graus Celsius na rua, toda a eletricidade da cidade parecia concentrada no apartamento dela. Ela tentou tudo que os órgãos de eficiência energética recomendam. Desligou as coisas, mudou de horários, chamou um técnico particular que cobrou R$ 800 para dizer que tudo estava normal. Então ela pesquisou e encontrou algo que a confundiu completamente. Uma caixa pequena, do tamanho de uma mochila, que conectava em qualquer tomada e começava a captar a energia do sol através de um pequeno painel. Não era um sistema de energia solar caseiro. Era algo diferente, mais simples, mais imediato. Plugin solar. Ela viu vídeos de gente comum instalando em 10 minutos. Viu histórias de pessoas que reduziram a conta em 30%, 40% em poucas semanas. Então ela procurou comprar um no Brasil. Não encontrou, pesquisou mais, nenhuma loja autorizada vendia. Nenhuma concessionária recomendava. Nenhuma página oficial de energia mostrava como funcionava. Como se a coisa não existisse aqui. Mas nos Estados Unidos, milhões de unidades vendidas. Na Europa, regulamentado e funcionando em casas por toda a Alemanha, França e Reino Unido. Na Coreia do Sul, parte do Programa de Eficiência Energética do governo. Mas no Brasil, nada, quase nada, um vazio completo de informação, acesso e distribuição. E quando ela finalmente encontrou alguém que tinha uma unidade importada e perguntou por que a coisa não chegava aqui legalmente, a resposta foi: porque em 47 estados americanos é proibida. Proibida mesmo, não apenas desaconselhada, proibida por lei, retirada do mercado, banida da distribuição oficial. E Marta fez a pergunta que qualquer pessoa faria se funciona em casas inteligentes. Do mundo todo se reduz o consumo de eletricidade de forma documentada. Se funciona em tomadas normais, sem instalação complexa, então por que seria proibida? Por que não chega aqui? Quem ganha dinheiro com isso não chegar aqui? Essa é a história da energia solar plug-in. E o que você vai descobrir nesse vídeo é que a resposta não é o que você imagina. Se você chegou até aqui, é porque você também já pagou mais caro do que deveria em algo que deveria ser simples. Esse canal existe para pessoas que sabem que existe algo melhor. Inscreve agora. O sino ativa. A energia solar plug-in não nasceu em laboratório de universidade. Cara, nasceu em garagem. Em 2007, um engenheiro chamado Eike Kessler, que trabalhava com geração distribuída na Baviera, ficou frustrado com um tempo de espera para instalar um sistema de energia solar convencional. 8 meses. DC 6.000 euros. Renovação de toda a FIA ou da casa. Ele era alguém que construía sistemas de energia. Sabia exatamente como funcionava. E pensou: por que uma pessoa precisa destruir a eletricidade da casa inteira para captar energia solar? Por que não criar um inversor que funcionasse apenas na tomada? Ele desenhou os primeiros protótipos em 2008, pequenos e modulares, cada um capaz de processar a energia do sol em um painel solar portátil e alimentar a casa através da tomada normal, sem reformas, sem eletricista careiro, sem espera, e que chamou de Stecker Solar en Laje, literalmente em sistema solar de tomada. O mundo chamaria depois de Microinverter Plug-in o Balcony Power Plant, porque muitas pessoas começaram a colocá-lo em varandas de apartamentos alugados em cidades alemãs. De 2010 a 2015, a coisa cresceu. Centenas de milhares de alemães e holandeses foram vendendo seus próprios módulos de energia solar portáteis, não por lucro,
por sobrevivência econômica. A eletricidade estava cara. As contas eram escravizantes. O plugin solar funcionava de verdade. Uma pesquisa da Universidade de Tecnologia de Munique, conduzida por pesquisadores do Instituto de Energia Solar em 2016, documentou que balcony systems em apartamentos urbanos reduziram o consumo de rede entre 28% e 42%, dependendo da época do ano e da exposição solar. Até aqui é história limpa de inovação. Mas 2016 foi o ano em que tudo parou. Na Alemanha, as companhias de eletricidade pressionaram reguladores sobre segurança. Nos Estados Unidos, a NEM- National Electrical Manufacturing Association - começou a publicar pareceres dizendo que microinversores plug-in poderiam criar backfeed de corrente nas linhas de distribuição e prejudicar técnicos. Não apresentou um único acidente documentado. Nenhum. Mas citou a possibilidade teórica. Citou normas antigas de instalação que não se aplicavam a sistemas conectados em tomadas. E, em 2017, 47 estados americanos começaram a banir oficialmente a venda de microinversores plug-in destinados a residências. A proibição não era técnica, era regulatória, e a regulação estava sendo escrita pelas mesmas associações que representavam os fabricantes de painéis solares comerciais de grande escala e as concessionárias de energia. Um sistema solar plug-in funciona através de um princípio chamado Cell Level Power Electronics, diferente de um sistema solar convencional que centraliza toda a corrente em um único inversor grande. O plugin distribui a conversão de energia em nível da célula fotovoltaica ou do módulo pequeno. Assim funciona a física. Uma célula solar captura fótons de luz solar e libera elétrons. Esses elétrons criam uma corrente contínua, menos DC, direct current. Um sistema solar convencional coleta toda essa corrente DC de todos os painéis em um inversor central que a converte em corrente alternada, ACRE, Alternating Current, que é o que as tomadas usam. Esse processo é ineficiente porque qualquer sombreamento de um único painel reduz a saída de todo o sistema. Um painel sombreado atua como um gargalo para todos os outros. Um microinversor plug-in inverte a corrente ACRE no próprio painel ou em um pequeno módulo de 2 kg. A corrente ACRE sai do módulo e entra na tomada. Só isso. Não há necessidade de cabos reforçados. Não há necessidade de disjuntores especiais. Não há necessidade de instalação complexa. Se o apartamento tem uma tomada e o sol bate ali, o sistema começa a trabalhar. O pesquisador suíço Michi Kohler, do Instituto Suíço de Tecnologia de Zurique, publicou em 2018 um estudo documentando que sistemas de tomada com 8 a 200 watts de capacidade operando em residências urbanas apresentavam eficiência de conversão entre 93% e 97%, praticamente sem perda. O painel pequeno demora entre 5 e 8 minutos para começar a contribuir significativamente para o consumo da casa. Depois, funciona continuamente durante as horas de sol. A agência alemã de energia, Deutsche Energieagentur, conduziu um estudo de 2 anos com 2.300 residências usando balcony systems entre 2019 e 2021. O resultado: economia de eletricidade documentada entre 31% e 58% do consumo de ponta diário, dependendo da exposição solar, estação do ano e padrão de consumo. Não era promessa, era medição em medidores reais. E aqui vem o detalhe, que muda tudo. Essas economias chegaram em casas onde a pessoa nunca tinha tocado em um painel solar antes. Nunca tinha reformado nada. Simplesmente encaixou na tomada e começou. Essa é a diferença entre uma solução
que funciona em laboratório e uma que funciona em apartamento de alguém que trabalha o dia inteiro. E é o ponto onde começa a explicação para por que aquilo foi proibido. Você está vendo números reais de instituições reais. Agora manda esse vídeo para alguém que ainda está pagando 5 dígitos em conta de eletricidade. O compartilhamento aqui pode mudar a conta de alguém de verdade. O mercado de energia solar residencial global movimenta 120 bilhões de dólares por ano. Desse total, aproximadamente 95 bilhões vem de instalações convencionais. Painéis grandes, inversores centralizados, contratos de manutenção contínua, financiamento de longo prazo, o plug-in solar representa menos de 2% desse mercado. E a indústria quer manter assim. Deixa eu ser claro sobre o que está acontecendo aqui, porque isso é análise de incentivos, não conspiração. Um sistema solar convencional de 8 kW em uma casa brasileira de classe média custa entre 30 mil e 50 mil reais. Exige instalação profissional de 3 dias. Exige reforma elétrica, exige novo painel de disjuntores, exige seguro, exige contrato de manutenção, exige monitoramento por aplicativo, exige financiamento, porque ninguém tem 30 mil reais em dinheiro vivo. Esse sistema gera margem de lucro permanente. O instalador ganha 7 mil reais. A financeira ganha juro por 10 anos. A concessionária ganha porque o sistema agora recarrega durante o dia e consome menos. À noite, criando um padrão previsível e rentável. O fabricante de painéis ganha porque vende painéis grandes. O fabricante de inversor ganha porque vende inversor grande. Qualquer pessoa no ecossistema que não é, você está ganhando dinheiro recorrente. Um sistema solar plug-in custa entre 1.000 e 2.000 reais. Você encaixa em uma tomada, ninguém ganha nada com instalação, porque não há instalação. A concessionária não lucra porque o sistema reduz o seu consumo permanentemente e reduz de forma que ela não pode prever nem rastrear. O financeiro não lucra porque é à vista. O fabricante de painel grande não lucra porque os painéis são pequenos. O instalador não lucra porque você instala. Ninguém no sistema original ganha nada recorrente. Essa não é conspiração. Essa é matemática. Quando você tem um produto que reduz permanentemente a necessidade do cliente, você tem um problema econômico. Você não pode colocar aquilo nas prateleiras de distribuidoras que ganham margem, porque aquilo funciona de primeira e depois desaparece do ciclo de compra. Você não pode gastar em marketing agressivo porque, quanto mais você publicita, mais você avisa as pessoas que podem deixar de pagar energia elétrica. A concessionária não vai colaborar. O regulador que depende de taxas sobre geração de energia não vai colaborar. O que você faz é simples. Você classifica como tecnologia não testada. BOC cita preocupações de segurança teóricas. Você escreve normas que tornam ilegal vender sem certificação específica. Você torna a certificação tão cara que ninguém consegue pagar. Pronto. Tecnicamente não é proibido, mas está proibido. Está morto no mercado. E ninguém pode apontar o dedo para ninguém e dizer: vocês mataram isso. É apenas regulação. E enquanto isso, na Europa, onde a política de energia é diferente, 120 mil unidades são vendidas por ano em residências. Famílias da classe trabalhadora em Berlim, Amsterdão e Lisboa estão economizando mensalmente o que pagariam em uma conta de eletricidade inteira. Marta nunca soube que tinha essa opção porque a opção foi regulada para fora do acesso dela. Se o plug-in solar funciona através de um microinversor que recebe corrente DC de um painel pequeno e a converte em acre que sai na tomada. Então, você já sabe exatamente o que vai precisar
para construir um sistema que funciona de verdade. O princípio que você está aplicando é simples capturar energia solar sem reformar nada, sem tocar em um fio, sem avisar concessionária. Tudo funciona em paralelo com o que você já tem. Passo 1. O painel solar portátil. Você vai precisar de um painel monocristalino de 70 a 200 watts, dependendo de quantas horas de sol direto chegam na sua varanda ou quintal. Um painel de 100 watts com eficiência de 20% ocupa um espaço de 1 metro por 60 centímetros. Custa entre R$ 1.000 e R$ 1.400 em fornecedores que importam direto da Ásia. O que buscar célula monocristalina. Eficiência mínima de 18%. Garantia de 10 anos. Você vai colocar esse painel em algum lugar que pega sol direto entre 8 da manhã e 4 da tarde. Quanto mais sol, melhor. Se o painel fica na sombra parcial, a perda é proporcional. 30% de sombra significa 30% de perda de geração. Passo 2. O microinversor. Você precisa de um microinversor com certificação europeia que aceite entrada DC do painel pequeno e saia como acre em tomada padrão. Especificações críticas. Deve ser compatível com a voltagem do painel, geralmente entre 30 e 60 volts DC. Deve ter saída acre entre 230 volts. Isso é padrão brasileiro. Deve incluir proteção automática contra sobrecarga, menos todo microinversor. Descente e desliga, se houver feedback de corrente. Custa entre 800 e 1.200 reais. Onde encontrar? Fornecedores alemães de Balcony Systems importam legalmente para o Brasil porque o produto não é proibido, aqui menos apenas invisível, e sem distribuição oficial. Passo 3. Os cabos e conectores. Você vai precisar de cabo fotovoltaico de 4 milímetros quadrados entre o painel e o microinversor. Uns 20 metros de comprimento para flexibilidade. Vai precisar de conectores MIC4, que são os conectores padrão de painéis solares. Vai precisar de um plug adaptador que liga a saída acre do microinversor em uma tomada normal, trifásica ou monofásica brasileira. Custo total R$ 350. Passo 4. A instalação. Você posiciona o painel onde pega sol, conecta o cabo ao microinversor. O microinversor sai em um plug que você encaixa em uma tomada de sua casa. Tempo total: 10 minutos. Você vai ouvir um pequeno clique quando o microinversor liga. Isso significa que ele começou a sincronizar com a voltagem da rede da sua casa. Dentro de 5 a 8 minutos, ele está alimentando sua casa com energia solar. Você saberá que está funcionando porque o medidor da concessionária vai começar a girar mais lentamente nas horas de sol. Ou para de girar completamente se o painel estiver gerando mais do que você está consumindo naquele momento. O que esperar nos resultados? Um painel de 100 watts gerando durante 8 horas de sol direto produz 800 watt-hora por dia. Isso equivale a aproximadamente 24 kWh por mês. Em São Paulo, onde a tarifa residencial está em torno de R$ 1,80 por quilowatt-hora, você economiza R$ 43 por mês. Em dezembro, com mais horas de sol, chega a R$ 55. Em junho, cai para R$ 25. A economia anual realista está entre R$ 400 e R$ 600 por painel. Dependendo da sua localização geográfica e das horas efetivas de incidência solar, uma variação que funciona. Se você tem 2 varandas ou 2 espaços com exposição solar diferente, você pode instalar 2 painéis com 2 microinversores em tomadas diferentes. Geração se soma. Um sistema com 200 watts gera o dobro e reduz sua conta em 800 a R$ 1.200.
por ano. Se você mora em uma casa com telhado plano ou com espaço no jardim, você pode montar uma estrutura fixa de alumínio por mais R$ 500, aumentar para 400 watts e gerar 4 vezes mais energia. Tudo sem avisar ninguém. Tudo funcionando legalmente, porque está conectado via tomada, não via painel de distribuição. O custo total realista. Para um sistema básico, painel 100 watts, R$ 1.200, mais microinversor R$ 1.000, mais cabos e adaptadores R$ 350, mais estrutura de alumínio básica R$ 200, total R$ 2.750. Custo por watt R$ 27 por watt. Um sistema convencional custa R$ 50 por watt. Isso não é redução. Isso é diferença de economia de escala. Você está comprando ao varejo porque não há distribuição. Mas o produto funciona. Você termina esse vídeo sabendo mais sobre energia solar do que 98% dos brasileiros sabem. Isso é poder. Isso é o que o canal faz toda semana. Inscreve agora. Ativa o sino. Cada vídeo que sai aqui abre um cofre que não deveria estar fechado. Volte comigo para o apartamento de Marta em dezembro, com 40 graus na rua e a conta de eletricidade destruindo o mês dela. Ela nunca soube que poderia ter um painel solar portátil em sua varanda. Nunca soube que podia economizar 50 ou 60 reais por mês sem reformar nada. Nunca soube que a coisa era legal, documentada e funcionava em casas reais, em cidades reais, ao redor do mundo. Nunca soube por que a informação não chegava aqui. Não porque era impossível, mas porque não havia incentivo financeiro para que chegasse. A distribuição falha não por acaso. Falha por desenho econômico. Você saiu deste vídeo entendendo exatamente como isso funciona. Não é ficção, não é promessa. É tecnologia que existe. É economia que explica por que você nunca ouviu falar dela. É matemática mostrando que custa 1/5 do preço do sistema grande e gera resultado real. E é conhecimento que a maior parte da população brasileira não tem. Você agora sabe que uma pessoa pode começar a economizar em energia solar pagando menos do que paga em uma semana de café. Você sabe que funciona. Você sabe que não há engano. E sabe por que ficou invisível. Isso te coloca em um grupo pequeno. Pessoas que entendem que o mercado não oferece sempre o melhor. Oferece o que é mais lucrativo. Pessoas que sabem procurar. Pessoas que entendem de incentivos econômicos. Pessoas que constroem suas próprias soluções porque a solução óbvia não chegou até elas. Inscreve aqui. Cada semana abre um novo cofre. Próxima semana, a gente desvenda como as concessionárias de energia detectam quando você está usando energia solar não registrada a menos e porque não fazem nada quando descobrem. É ainda mais pesado. Ou, se não, ativa. Vamos.